Eu vou tentar gravar esse vídeo o mais depressa possível, apesar da minha voz totalmente prejudicada. Eu estou numa crise de faringite há pelo menos 8 dias. Está passando, está tudo se normalizando. E tentar publicar esse vídeo antes das 2 da tarde, porque depois disso vocês só vão pensar naquele jogo que vai acontecer no MetLife Stadium a partir das 4 da tarde. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre este evento futebolístico que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Grande Prêmio da Bélgica de 2026, mais uma corrida bem interessante e uma boa corrida porque não choveu. A gente teve alguns anos que a Bélgica foi prejudicada com as condições climáticas, em 2021 a prova nem aconteceu direito, mas dessa vez apenas uma pequena garoa no começo da prova, isso não teve influência no resultado da corrida. O vencedor já era esperado por conta de todo o desempenho do final de semana. Acho que o Andrea Kimi Antonelli dominou por completo todas as ações, não só na prova, mas ao longo de todo o expediente para o GP da Bélgica. A Mercedes dava sinais que vinha forte em função do desempenho do piloto italiano, e os treinos deixaram isso muito claro. Uma das perguntas que ficam sem resposta é como que o George Russell poderia desempenhar hoje se não tivesse o problema com o Hamilton. O Russell deu uma entrevista depois do seu abandono, afirmando que a culpa não foi dele, não foi do Hamilton, não foi da largada, mas sim do motor da Mercedes, e a gente sabe que esse pode ser o calcanhar de Aquiles, tanto para o Russell quanto para o Antonelli. A Mercedes precisa aproveitar essas férias de verão que vai começar a partir da próxima etapa, a partir do término do GP da Hungria, para analisar a quantas andam esse motor e se esse motor realmente não só pode melhorar, mas se ele pode entregar menos falhas. Ora Antonelli, ora Russell estão sofrendo com esse problema e isso pode, não digo custar o campeonato, porque a diferença do Antonelli continua sustentável em relação ao segundo colocado no Mundial, mas de repente pode custar algumas vitórias e complicar um pouco a vida dos seus dois pilotos. Se bem que a vida do Russell, depois de hoje, volta a ficar bastante complicada. O Russell, que vinha com uma fase melhor depois do fim da sequência de vitórias do Antonelli, mais uma vez tem que lidar com o problema, mais uma vez ele tem que lidar com um abandono. Não foi por culpa dele, foi por conta de todas as circunstâncias que aconteceram em pista. Então, é bom que a Mercedes fique de olho, porque isso pode complicar a vida dos seus dois pilotos no campeonato. O Hamilton foi um dos perdedores desse final de semana junto com o Russell. Ele teve punição de 5 segundos em função da batida com o piloto inglês e pode sofrer mais uma punição por conta do incidente na troca de pneus durante o Virtual Safety Car. Ele, infelizmente, semi-atropela um mecânico, tá tudo bem com o mecânico, mas a gente tem um histórico na Fórmula 1 de que quando isso acontece, o piloto é punido, seja por erro do piloto, seja por erro da equipe. Eu devo gravar um vídeo dedicado ao que aconteceu com a Ferrari durante a corrida, porque havia um potencial, havia uma expectativa e essa expectativa não se correspondeu. E isso porque o Leclerc até comemorou a entrada do Virtual Safety Car, porque poderia dar uma chance para ele efetivamente vencer a corrida, mas a Mercedes estava melhor, a Mercedes preparou todo o carro para isso, a Mercedes soube trabalhar melhor com uma pista que é, sim, escancaradamente favorável à Mercedes, que tem um carro mais equilibrado e um motor que é competente na performance, mas não na durabilidade. É bom a gente deixar isso muito claro antes de ter a nossa fala distorcida por qualquer motivo. Tem um outro grande vencedor do GP da Bélgica, que poucas pessoas vão falar, que é o Oscar Piastri. Apesar dele ainda estar atrás do Lando Norris no campeonato, ele foi melhor ao longo da corrida, de forma sustentável também. Teve embates com Verstappen, embates com Hamilton, embates com Leclerc. É claro que a McLaren talvez não esteja no mesmo patamar do que Ferrari e Mercedes, mas chegar na frente do Norris, chegar na 4ª posição, é pelo menos um alívio para tudo que o Piastri está passando nessa temporada e até mesmo para o momento do Piastri dentro da Mercedes, dentro da McLaren. Gente,
tá confuso aqui, porque afinal de contas eu estou me concentrando com a minha voz e pensando no jogo de logo mais. Mas o momento do Piastri na McLaren é um pouco complexo. A gente sabe que por mais que o empresário do Verstappen negue, por mais que o Zac Brown negue, existem sim as conversas para que o Verstappen vá para a McLaren. Existem esses rumores, existem esses falatórios. Isso eventualmente pode mexer com a cabeça do Piastri de alguma forma. Outra pergunta que fica sem resposta é como seria o desempenho do Norris se ele não tivesse o problema que teve da punição, onde ele perde 10 posições na largada, e isso teve efeito no desempenho dele na corrida. E assim, eu acho que ele foi muito bem considerando esse contexto da perda das posições. Ele foi numa estratégia diferente e conseguiu se chegar numa boa posição, conseguiu chegar dentro de um top 5. Então, eu entendo que para o Norris ele poderia sim ter um final de semana até mesmo de começar a se colocar como mais um piloto que está ali disputando nas posições mais à frente, pelo menos entre as 5 primeiras posições, dependendo apenas e tão somente do desempenho dele. O Norris está melhor que o Piastri esse ano e está aos poucos, junto com a McLaren, construindo uma performance melhor para este carro. E isso é algo visível, isso é algo flagrante. Eu levei 7 minutos do vídeo para falar sobre o Max Verstappen, porque fica aquele gosto meio agridoce para o piloto holandês, né? Não dá para dizer que é ruim a terceira posição para ele, mas, sabe, quando a gente começa a olhar para os detalhes de como ele conseguiu essa terceira posição, a gente chega à conclusão que não dá para o Verstappen ir mais longe com esse carro. Não tem como. Ele só consegue largar na segunda posição porque dependeu do vácuo do Isack Hadjar no treino classificatório. E, ponto de observação, uma vírgula aqui na nossa narrativa, o Isack Hadjar é outro vencedor, mais uma prova muito boa dentro do contexto aplicado, dentro daquilo que foi entregue e apresentado para ele. Ele termina na 6ª posição, então um excelente trabalho do piloto francês na Red Bull. Mas no caso do Verstappen, fica aquele gosto de arroz queimado, tá? Porque, não, de novo, para qualquer outro piloto não seria ruim, mas para o Verstappen é uma posição incômoda. Ele não conseguir entregar mais por conta própria com o carro. A gente tem na próxima corrida a Hungria como a última antes da primeira metade da temporada e vamos aguardar as férias, porque é possível que a gente tenha novidades sobre o futuro do Verstappen, não por conta de ser a Red Bull, na minha opinião. Eu acho que a Red Bull oferece toda a estrutura, oferece todo o respaldo, deu suporte para a carreira do Verstappen até aqui. É uma organização que quer o Verstappen pilotando para a equipe, pelo desempenho, pelo marketing, por tudo, mas a relação chegou ao fim. É essa perspectiva que a gente tem que começar a pensar a partir de agora. A relação chegou ao fim, tanto a relação esportiva como a conceitual. O Verstappen virou o último a sair que apague a luz e ele vai apagar a luz dessa era que ele começou em 2016 lá. Então, a gente pode esperar por novidades durante as férias de agosto, porque notícias virão sobre o Max Verstappen e esses resultados e todos os problemas que ele vem enfrentando com a Red Bull que descobriu o problema da asa Macarena e diz que está resolvido para o GP da Hungria, tudo isso vai convergir com uma saída dele da equipe, porque ele está muito, muito insatisfeito com tudo que está acontecendo. Então nem o safety car mudou o destino dessa corrida. O safety car aconteceu na volta 21, na verdade virtual safety car, não é o safety car normal, foi o virtual safety car. Isso deu uma vantagem relativa para o Leclerc e até para o Hamilton. Deu uma vantagem real, por exemplo, para o Bortoleto. Bortoleto que terminou na sua melhor posição na temporada, terminou na 8ª posição, o que eu acho que terminaria de qualquer forma nesse posto, porque a Audi, por incrível que pareça, andou bem em Spa, e um mérito que a gente tem que olhar para essa 8ª posição do Bortoleto, que na minha opinião, melhor prova do Bortoleto e melhor final de semana da Audi, apesar do resultado do Hülkenberg,
foi o fato do Bortoleto terminar na frente dos dois carros da Racing Bulls. E há muito tempo eu venho dizendo que a Racing Bulls é a quinta equipe hoje da Fórmula 1. Eles ocuparam esse quinto posto. Na frente, por exemplo, da Alpine. E isso porque o Colapinto, inspirado pelo Lionel Messi e pela Argentina, que está na final da Copa, o Colapinto fez uma boa prova, fez, na minha opinião, a melhor ultrapassagem da corrida, passando dois carros simultaneamente numa disputa que estava acontecendo à frente dele. Então, o safety car, de novo, o virtual safety car, beneficiou de forma direta Leclerc e Hamilton. O Hamilton, por exemplo, era para ter terminado atrás, ainda mais atrás, se não fosse esse virtual safety car, mas nem isso mudou a situação para o Leclerc, porque aí a gente olha para a diferença objetiva de performance da Mercedes em relação à Ferrari. Não foi um resultado ruim para o Leclerc, não foi um resultado ruim para a Ferrari, mas foi um final de semana problemático para a equipe italiana, final de semana mais problemático ainda para o Lewis Hamilton, que teve problemas no treino de sábado, no Q3 ele bateu, não teve o carro com melhor acerto durante o qualificatório, durante a corrida ele também teve problemas, o choque com o Russell acabou afetando a asa e a parte de estabilidade e de downforce do carro. Então, um final de semana um tanto quanto problemático e com alternâncias para a Ferrari, mas eu prometo gravar um vídeo de forma específica sobre isso. E outro ponto, a gente tem esse lance que eu levantei da dúvida em relação ao desempenho do Lando Norris, e a McLaren meio que ferrou com a corrida dele também, né? Porque ele teve problemas na parada de troca de pneus na volta 31, e isso acabou meio que matando também o Norris, que poderia... Matando o Norris é ótimo, né? Como se a McLaren tivesse acabado com a vida do coitado. Isso acabou matando a corrida do Norris, que poderia sim ter um resultado melhor em relação a tudo o que foi apresentado. Fernando Alonso, que estava doido para terminar a corrida, para poder assistir logo o jogo entre Espanha e Argentina. O jogo não começou, obviamente, mas sabe como é, né? Você passa num supermercado para comprar salgadinho, você tem que ter um tempo para colocar a cerveja no freezer, ou preparar as asinhas de frango, ou as coxinhas da asa. Ai, meu Deus, eu estou aqui pensando no que vou comer antes do jogo ou depois do jogo, enfim. Fizeram uma análise, o pessoal da Globo, do Sport TV, analisaram os tempos de performance e a Aston Martin estava andando mais lento do que o Rafael Câmara na Fórmula 2. Rafael Câmara que venceu em Spa e está consolidando a sua narrativa para se promover para a Fórmula 1 de alguma forma. Ponto a favor do Rafael nessa história toda. E, enfim, que desastre em Aston Martin. Que desastre. Consegue andar pior do que a Cadillac que já está mais lenta do que todos os outros, então é muito complicado. Foi uma prova bem interessante mesmo, e já fiz o destaque para o Colapinto, que terminou na zona de pontos, o Lindblad também, mais uma vez, conseguindo pontuar, e aí as narrativas do Liam Lawson e do Pierre Gasly cada vez mais complicadas, esses dois vão ter que se virar para poder explicar suas respectivas permanências nas suas equipes, e levando em consideração que a Silly Season já começou, mas a dança de cadeiras na Fórmula 1 deve acontecer ao longo do mês de agosto, esses dois começam a ficar seriamente ameaçados, porque nem tanto para o caso do Liam Lawson, que até tem um desempenho um pouco melhor do que no ano passado, mas, de qualquer forma, o Lindblad é um estreante e está com performance melhor, entrega resultados melhores. E o Gasly, que está tomando pau de um Franco Colapinto, que, mesmo sendo muito rápido, muito audacioso, ainda não é exatamente aquele piloto que a gente pode dizer que é confiável, que a gente bancaria como primeiro piloto. Para o Gasly está ficando cada vez mais complicado a narrativa para ele. Bem complicado, e tem uma galera pensando na vaga dele que está no grid e que está fora do grid, pensando nessa vaga que ele tem na Alpine, que pode ser uma vaga muito interessante no ano que vem, principalmente com o dinheiro que vai vir da Gucci. Por fim, só quero fazer uma última observação para a Williams, porque a Williams
é uma questão de tempo para ela ser ultrapassada pela Audi. É uma questão de tempo. A Audi vem melhorando no desempenho, enquanto que a Williams vem ladeira abaixo. Eu sei que o Carlos Sainz está doido para sair dessa barca. Isso também mexe na dinâmica da dança das cadeiras da Fórmula 1. O Alexander Albon, coitado, eu não sei se o Albon merecia isso na vida. Eu entendo que ele é um bom piloto, mas ele começa a perder as possibilidades e as oportunidades porque a Williams também está queimando o filme dele. Então, fiquemos de olho, e isso porque a Williams tem os seus próprios problemas fora das pistas. Questões legais, questões jurídicas, o grupo que assumiu o controle da Williams envolvido em alguns problemas que eu não quero mencionar nesse tópico porque esse vídeo já tem mais de 16 minutos. Então, vamos ficar de olho, não digo na próxima prova na Hungria, mas com certeza no segundo semestre essa Williams vai ser ultrapassada pela Audi, e aí botão vermelho ligado, sinal vermelho ativado para o James Wolves, que vai ter que fazer alguma coisa mais séria. Já estamos em semana de GP da Hungria, que acontece no próximo final de semana. Já estamos em Race Week. Teremos algumas notícias e algumas novidades ao longo da semana. Eu agradeço a você que ficou até aqui no final do vídeo. Prometo trazer novas atualizações, principalmente sobre o resultado do Hamilton, porque vai ter investigação pós-corrida, e aí eu já aproveito e gravo um vídeo específico sobre o que foi a Ferrari nesse final de semana da Bélgica. Minha cabeça já está na Hungria. E boa sorte para a Argentina, boa sorte para a Espanha, que vença o melhor. Vamos assistir ao jogo de logo mais, como o último jogo da maravilhosa Copa do Mundo de 2026. Maravilhosa, pelo menos dentro do campo, na minha modesta opinião. Uma das melhores Copas em termos de jogos, competitividade, no desempenho das seleções em campo. E, enfim, também prometo gravar vídeo a respeito da final da Copa. Se você gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Agradeço pela atenção até aqui. Eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.